Nós passamos agora a palavra ao presidente estadual do PSDB, deputado federal Nelson Marquesan Júnior. Boa tarde, pessoal. Essa semana, senador Aécio, a gente teve aqui o governador Anastasia. Essa semana a gente teve o início do lançamento de uma nova agenda para o Brasil. Nós teremos ainda até o final do ano o governador Alckmin, o nosso ex-candidato José Serra, que deve retornar, mas hoje é um dia extremamente especial para nós. A gente tem em torno de 700 lideranças do PSDB reunidas aqui hoje, senador Aécio, e que vieram aqui para lhe dar um abraço e para lhe escutar. Mas porque vieram aqui hoje, porque o senador Aécio hoje no PSDB representa uma expectativa de futuro, de um futuro diferente desse presente que a gente vê, de um presente de ineficiência da máquina pública, de corrupção, de desrespeito às pessoas. E hoje dentro do PSDB e para um grupo de aliados, o nome, a pessoa, a autoridade que representa isso é um companheiro nosso do PSDB que se chama Aécio Neves. Então, pessoal, eu estava ouvindo aqui, lindo, bonito, ele é muito jovem, e eu jurava que era para mim, mas aí me disseram que não é para mim. Mas o Aécio representa muito mais do que isso. O Aécio representa a capacidade de um projeto de gestão em Minas Gerais, que é exemplo para todo o Brasil, de respeito ao cidadão, que começa respeitando o dinheiro público. A transformação de Minas Gerais foi responsável pela eleição do seu sucessor, governador Anastasia, que teve essa semana. Passar a palavra para alguém que eu pessoalmente, quanto mais eu tenho conhecido no Congresso, quanto mais eu tenho conhecido nos eventos, eu tenho reconhecido a sua capacidade de aglutinar, de respeitar lideranças, independente do seu partido, e de respeitar pessoas. Então, todo mundo quer que eu pare de falar para a gente escutar o senador e nosso pré-candidato a presidente da República, Aécio Neves. Meu boa tarde a todas as amigas, a todos os amigos que me prestigiam dessa forma. Eu confesso a vocês que estou extremamente surpreso, Nelson, com a dimensão de um singelo almoço que você disse que nos ofereceria aqui, e vejo no entusiasmo das pessoas, no olhar de expectativa e de confiança, né, de tantos que estão aqui, realmente a possibilidade de nós construirmos juntos algo novo no Brasil. Eu quero saudar todos os parlamentares, amigos que aqui vieram, os dirigentes de vários partidos e não apenas do PSDB, que permitem que nós compreendamos que política é, acima de tudo, a arte de somar forças em busca de um objetivo comum. Portanto, Nelson, agradeço a você pelo convite, a cada um dos companheiros que aqui estão ao nosso lado. Eu venho acompanhado do secretário-geral nacional do PSDB, o deputado mineiro Rodrigo de Castro. Vou daqui a pouco a Gramado participar de um seminário da Convenção dos Lojistas, um seminário com o setor produtivo, seminário com empresários do Rio Grande, e transmitir de um lado um pouco da experiência que nós construímos em Minas ao longo desses últimos anos, mas não há como não falar do sentimento que nós temos em relação àquilo que está deixando de ocorrer no Brasil, mas principalmente em relação ao que precisa ocorrer no Brasil. Vocês devem se lembrar, e nós falamos muito sobre isso essa semana, o PSDB realizou há alguns poucos dias, com a presença de vários companheiros que aqui estão, um grande seminário, onde nós iniciamos o processo de pensar o futuro do Brasil. Eu faço essa pequena referência para dizer
que eu inicio uma série de viagens que pretendo fazer para ouvir e para falar sobre o que nós pensamos em relação ao nosso futuro, exatamente aqui pelo Rio Grande. Eu tenho hoje uma convicção muito clara, que com certeza não é apenas minha, é de muitos brasileiros, independente da sua filiação partidária, de que o Brasil vem avançando, não apenas desde os últimos governos, mas se nós buscarmos no tempo um corte mais vigoroso entre o passado e o que iniciou a construção do futuro, nós iríamos lá em 85 com a reconquista da democracia, deixando para trás 21 anos de arbítrio. De lá para cá, com percalços no meio do caminho, mas também com acertos, viemos constituindo a nossa história, solidificamos as nossas instituições democráticas, garantimos absoluta liberdade para que qualquer um possa atuar na vida pública ou em outros segmentos da sociedade, e nós vivemos, em especial, o outro último grande corte, a outra última grande ruptura, essa do ponto de vista econômico, que foi exatamente em 94, a partir do início do governo Itamar Franco, na elaboração do Plano Real e depois na sua implantação já no governo do presidente Fernando Henrique. Eu volto um pouco na história e vocês vão compreender claramente onde quero chegar. De lá para cá, a partir da estabilidade econômica e do conjunto de ações vigorosas e corajosas implementadas no governo do PSDB, o Brasil começou a mudar a sua face. A grande agenda, ainda em curso no Brasil hoje, ainda em execução no Brasil hoje, meus caros deputados, caro Nelson, com seus equívocos, mas também com alguns acertos, é exatamente a agenda que foi proposta pelo PSDB lá atrás. Do ponto de vista econômico, até hoje vigoram os postulados da macroeconomia formulados pelo PSDB, com metas de inflação, com campo flutuante, com superávit primário. Vem todo o processo de modernização da nossa economia, com as privatizações que temos que assumir como um legado fundamental ao país hoje mais competitivo que nós somos. Nós não temos que ter absolutamente nenhuma vergonha do que nós fizemos lá atrás, ao contrário, se equívoco nós cometemos foi exatamente desconhecer a nossa contribuição para esse país de hoje. Mesmo naquela época, fizemos uma vigorosa intervenção no sistema financeiro em relação ao PROER, veio o início dos programas de transferência de renda e todos eles, todas essas ações absolutamente estruturantes, desde o Plano Real, privatizações, PROER, Lei de Responsabilidade Fiscal, início dos programas de transferência de renda, sob a oposição dura e ferrenha daqueles que hoje governam o Brasil. Não teria havido, olha, e eu disse isso até porque eu repito isso permanentemente, eu não acho que alguém por estar no outro campo político tem só defeitos. Tampouco acho que alguém só por estar no nosso campo político só tem virtudes. Não, o governo do presidente Lula teve algumas virtudes, e eu reconheço, a principal delas, esquecer a sua pregação, o seu passado, jogar no lixo o seu programa de governo e implementar o programa do PSDB, no que diz respeito à responsabilidade fiscal, ao respeito aos contratos e à política macroeconômica que está aí. Teve a virtude de adensar os programas sociais e devemos reconhecer, mas fora isso, não houve absolutamente nenhuma medida estruturante importante proposta por eles ao longo dos quase 10 anos em que governam o país. Portanto, com muito tempo de atraso, é preciso que nós levantemos essas bandeiras e possamos propor ao Brasil um novo pacto. Descentralização das rodovias estaduais e desoneração na área de saneamento, uma participação mais efetiva do governo federal nessa questão dramática que assola o Brasil e também, obviamente, o Rio Grande, que é a questão da violência, das drogas, da segurança. Há também uma participação marginal do governo central, não há efetivamente um compartilhamento de responsabilidades e não há investimentos expressivos também nessa área. Falo isso tudo para dizer a vocês, e dizia aqui minha querida colega senadora Ana Amélia, que nós estamos nos dedicando agora a formular uma nova agenda para o Brasil. A nossa responsabilidade é, como eu disse aqui, apresentar algo que possa inclusive ser apropriado por outros atores políticos, por outros movimentos da sociedade, como a agenda dos próximos 15 ou 20 anos. Mas para isso é preciso ter coragem, para isso é preciso ter determinação,
É preciso que nós tenhamos uma grande conjunção de intenções para superarmos esse tripé dramático, essa armadilha perversa na qual o governo mergulhou, com a mais alta carga tributária do país, e aqui certamente tem muitos empreendedores que sabem do que eu estou falando, com juros ainda extremamente altos e um baixíssimo investimento público. Esse tripé certamente nos levará a tempos de muito desencanto e, repito, de desaquecimento da nossa economia, desorganização do nosso parque industrial, obviamente com retorno a tempos passados. Hoje, portanto, nós estamos aqui e eu disse, Ana Amélia, que estou extremamente surpreso com uma recepção tão calorosa como essa. Dizia que não existem outros estados brasileiros, com respeito a todos eles, que tenham a história que o Rio Grande e Minas Gerais têm na defesa das liberdades, na defesa dos valores republicanos, tão em falta hoje no Brasil. E o que vai nos unir, Zilá, meus companheiros deputados, meus amigos e minhas amigas, o que vai nos unir é o nosso objetivo, de fazer política num patamar maior, de enfrentarmos com novas ideias e com a preservação dos antigos valores, o imobilismo crônico que tomou conta daqueles que estão no governo central. Paradoxalmente, Ana Amélia, esse período de prosperidade, vamos chamar assim, da economia internacional, no início desse século, que durou pelo menos até 2008, se fez bem para o mundo e para o Brasil, com a internação de novos recursos, com geração de empregos, fez mal ao governo, porque o governo surfou nas ondas de popularidades, advindas exatamente da situação econômica, e perdeu um período raríssimo e extremamente fértil para fazer aquilo que era necessário fazer. E se o PT, e me desculpem aqui falar isso no estado governado pelo PT, mas falo de forma respeitosa, mas de forma extremamente firme, se o PT abriu mão, abdicou de ter um projeto de país para se contentar exclusivamente com um projeto de poder, o PSDB não. Quer, ao lado dos seus aliados, apresentar novas ideias, discutir novos tempos e ter ousadia para construir um futuro melhor para todos. Muitíssimo obrigado. Esse é o primeiro de muitos encontros e nós vamos juntos dar ao Brasil um novo formato, eficiência na gestão pública e resultados sociais para todos os brasileiros. Muito obrigado. Quero dizer a cada um daqui que saia hoje daqui com mais orgulho, com mais sede de poder, não do poder pelo poder, mas do poder para transformar a sociedade gaúcha e a sociedade brasileira. Não tenhamos vergonha nem de ser do PSDB e nem de ser políticos. A política se faz todo dia, apertando mão, beijando bochecha e mostrando quem nós somos, porque nós temos que ter orgulho de ser do PSDB. Muito obrigado a cada um de vocês.